Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, começando neste domingo abençoado pelo Senhor, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos e junto comigo vamos interceder, orar para que o Senhor fale conosco. Nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, te agradecemos por esta oportunidade, por esta manhã tão agradável que o Senhor nos concede de estudar a tua sagrada Escritura. Continua conosco, Senhor, nos dando uma porção da tua sabedoria para compreendermos na totalidade a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a obra missionária, o processo evangelizador da igreja. E o tema da nossa lição, os irmãos podem ver na capa de suas lições, é até os confins da terra, anunciando, proclamando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje a lição que nós vamos estudar é a lição de número 5, que tem o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Somos assembleianos, somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, cremos no batismo com o Espírito Santo e hoje nós veremos a perspectiva pentecostal de missões. O nosso textuário encontra-se em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa verdade prática diz que o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar na sua lição, que eu creio que já estão com ela em mãos, e também na sua Bíblia Sagrada está registrada em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8, e também os versículos 14 a 18. Nos diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Amém. Irmãos, que leitura maravilhosa. Esta passagem de Atos 2 nos remonta aos dias de Pentecostes, este revestimento de poder que recebemos lá naquele dia, como cumprimento de muitas profecias, inclusive do próprio Jesus para a sua igreja. Irmãos, recebamos com alegria nosso pastor Nivaldo, é o professor desta manhã, vai nos ensinar a palavra de Deus nesse dia tão agradável. A paz do Senhor a todos, graças a Deus por nós estarmos aqui nessa manhã, para junto nós aprendermos mais uma lição bíblica da Escola Dominical. A lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O nosso textual, ele é bem claro e bem importante, né? Ele diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. A nossa verdade prática, ela diz o Espírito Santo derramado no Pentecoste. É o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Nós temos aí diante uma lição, uma perspectiva pentecostal daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós confiamos. E é muito importante nós entendermos, né, que nós temos que ter esse desejo, esse querer. A missão, o desejo da missão, ela não pode só estar no coração de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus, ele tem desejo de salvar o mundo. A missão está no coração de Deus, sim, mas tem que estar em nosso coração. Não é só dizer que eu sei que Deus ele enviou, nós sabemos que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, Deus tem amor pelo homem? Sim. Deus tem amor pela humanidade? Sim. Deus tem amor pela missão? Sim. E nós? Será que nós temos essa mesma perspectiva? Esse desejo de missão, esse desejo de pregar, esse desejo de anunciar, esse desejo de falar, né? E a lição de hoje, ela mostra-nos isso. Ela mostra a importância de que nós temos. O livro que nós lemos de Atos, dos Apóstolos, nós percebemos a obra do Espírito Santo como uma realidade estabelecida na primeira igreja. Então, sem o Espírito Santo, não tem missão. Sem a presença do Espírito Santo, nós não fazemos missões. Porque missões, primeiro, a missão está no coração de Deus. Amém? A missão está no coração de Deus, está em nosso coração. Então, esse desejo de missão tem que brotar em nosso coração. Essa convicção que nós somos, que nós temos, de que nós precisamos anunciar o Evangelho a Cristo. E não tem outra maneira, e não tem outra forma. É através do Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo que é essa realidade que é estabelecida, né, na primeira igreja. Essa imagem presente no livro do Novo Testamento, que narra a história da igreja primitiva e torna realidade no tempo presente, quando, por meio do Espírito Santo, o Evangelho chega aos povos com a confirmação dos sinais e maravilhas que mostram a veracidade da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a missão, o agenciador da missão é o Espírito Santo. Ele é o agenciador. Ele é o que capacita, ele é o que ensina, ele é o que enche de graça, de poder. Então, na verdade, nós não temos nada a fazer de nós mesmos, mas através do Espírito Santo. E nós olhamos para a lição é muito bem explicativa. A introdução, ela diz uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão pelo evangelismo de missões. Nessa lição, estudaremos a característica que marca o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então, se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos a capacitação do Espírito Santo, nós não temos como desenvolver uma perspectiva pentecostal de missões. Nós ficamos parados, nós ficamos neutralizados, mas através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, nós saímos fora daquilo que nós estamos acomodados para poder anunciar, pregar, levar a palavra de Deus. O primeiro tópico, ele diz assim, o subtópico 1 diz, somos evangélicos. Então, uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. O que nós somos? Qual é a nossa origem? Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Quando nós pregamos que as pessoas precisam nascer de novo, ser uma nova criatura. Quando nós olhamos para Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus, ele era um religioso, ele tinha ali a sua religião, tinha o seu costume, e ele chega para Jesus de noite para conversar com Jesus, e Jesus fala para ele, olha, você tem que nascer de novo. Então nós enfatizamos o novo nascimento, a nova vida, uma nova transformação
que o poder de Cristo faz através do Espírito Santo. Então, a nossa perspectiva de missão é que as pessoas chegam até o Evangelho, sejam transformadas, mudadas, salvas e libertas. Então, isso que é importante, o novo nascimento. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós somos novos, nova criatura, novo nascimento. É isso que nós temos que ter, essa visão de que o Evangelho que muda. Nós não mudamos ninguém, nós não transformamos ninguém, mas a palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela dá ao homem a graça. Então é importante a gente entender a autoridade da palavra bíblica, o apelo de anunciar a Cristo aos outros, basicamente. Esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. A Bíblia nos mostra, em Mateus, capítulo 10 e 8, que de graça nós recebemos e de graça nós demos. Ou seja, se você for ver, a salvação não é de graça. Foi pago um preço, alguém pagou um preço. Cristo morreu na cruz do Calvário, mas nós mesmos, de nós mesmos, nós não demos nada. Então nós devemos anunciar o Evangelho, aquilo que nós recebemos de Cristo, sem nenhum custo nosso. Ele pagou o preço, ele realmente se doou, morreu na cruz do Calvário, para que nós nascêssemos de novo, através do Evangelho. Então somos evangélicos, somos cristãos, convictos que o Espírito Santo faz no homem, regenera um homem, um novo nascimento, uma autoridade numa nova vida. Então esse é o princípio para que possamos entender que somos chamados por Deus, que somos evangélicos e sabemos que temos a convicção, a certeza da obra do Espírito Santo em nossa vida. Elas tornam-se, no impulso evangélico, como raiz histórica, na tríplice ênfase da reforma protestante. Primeiro, autoridade das Escrituras, a autoridade de Deus. A palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus é plena. Ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a pessoa, de transformar a pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo liberta o homem, Cristo transforma o homem, Cristo muda o homem. Então a autoridade das Escrituras, ela é inspirada, ela tem poder, ela é apta para ensinar, para corrigir, ela é a palavra de Deus profunda para os nossos corações. Então, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos ter essa convicção, essa certeza, né? E aí nós mostramos aí a importância de nós conhecermos a Cristo. Segundo, a salvação pela fé. Romanos capítulo 10, versículo 7 diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir quem? Ouvir a palavra de Deus. Como é que nós temos fé? É através da palavra, esse desejo de conhecer, esse desejo de ter a palavra de Deus. Por isso que é importante nós termos a palavra e nós temos a fé. A fé, ela é uma coisa muito importante para a nossa vida. E Paulo nos deixa bem claro, irmão, que a fé ela é importante para a nossa caminhada. Ela é importante para a nossa vida. Paulo tinha tanta fé em Cristo, tanta fé, que ele sabia a convicção que ele tinha. E nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter uma comunhão com Cristo, né? Porque a fé, irmãos, ela é um combustível que nos confirma, que nos garante, que nos mostra a certeza que nós temos tanto na palavra, como na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na morte de Cristo na cruz do Calvário. Esta fé que muitas pessoas às vezes confundem com a fé de ter algo, mas a fé na salvação, a fé na convicção que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. É muito importante nós termos essa certeza, essa convicção. E de acordo, irmãos, com a Bíblia, nós aprendemos também que nós precisamos ter essa fé cristã. Esse princípio envolve uma vida de atividade de Deus em torno do ministério, em termos de ministérios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem a presença dele, nós não temos nada. Quando nós vimos ali em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera
todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. De nós mesmos, nós não conseguimos nada. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo. Se os irmãos olharem com atenção no livro de Atos, os apóstolos, eles estavam meio intimidados, meio até com medo. Se vocês olharem ali o texto, vocês vão ver que eles estavam reunidos, orando, buscando ao Senhor. E o nosso textual diz, né, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos desse agenciador, que é o Espírito Santo. Quando eles receberam e foram derramados sobre eles o Espírito Santo, uma capacitação, o renovo, eles tiveram coragem de sair de onde eles estavam para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a graça. Então, esse é o ponto que nós possamos ver que somos o Evangelho, pela marca que Cristo tem nos dado, né? E saber o que é mais importante ainda, a convicção que nós temos da pessoa de Cristo, da palavra de Deus, do Evangelho em si, consumado em nós. Isso é importante, isso é para nós, devemos anunciar o Evangelho de Cristo. Uma coisa muito interessante, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, né? E na lição anterior, estudamos a respeito da natureza missionária de Deus no Novo Testamento. Nessa lição, apresentaremos uma perspectiva pentecostal da obra missionária fundamentada nas Escrituras Sagradas. Por isso, para concluir o primeiro tópico, sugerimos que nós entendemos, enfatizamos a marca e a contribuição pentecostal para a causa missionária. Primeiro, a marca pentecostal, a crença na mesma experiência com o Espírito Santo ocorrido em Atos dos Apóstolos, um senso de profunda dependência do Espírito Santo para fazer qualquer obra, ou seja, nós dependemos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. A contribuição pentecostal, o Espírito Santo como fundamento de qualquer projeto missionário, sinais, maravilhas, confirmaram a veracidade do Evangelho. Então, sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Nós dependemos do Espírito Santo para poder fazer a obra missionária. O segundo subtópico, somos pentecostais. Como termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia do Pentecoste, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Nas palavras do missiólogo Paulo Povern, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia do Pentecoste e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então, nós somos pentecostais. Nós temos certeza que o Espírito Santo, ele está conosco. Ele está com nossa vida. E isso é importante frisar, irmãos, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, uma experiência. Nós temos que ter uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dirige, o Espírito Santo, ele escolhe, segundo a sua vontade. O Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá capacitação, é o Espírito Santo que promove em nós o desejo de nós podermos ter essa visão, de poder anunciar essa perspectiva do Evangelho de Cristo. Atos, capítulo 8 e versículo 29, diz assim, Atos, capítulo 8 e 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-se o carro. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Filipe, às vezes, meio recuado, mas o Espírito Santo diz, ei, vai. Ele impulsiona, sem o Espírito Santo, nós não temos essa perspectiva de falar, de pregar, de anunciar. Por isso que nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para anunciarmos
o Evangelho de Cristo. Contribuições pentecostais a missões. Uma das contribuições pentecostais mais significantes para a missão moderna, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Quando nós olhamos para esse comentário, nós vimos que Paulo foi o grande fundador de igreja, um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo fundava a igreja por onde ele passava. Então, para nós termos essa dispensação, está disponível ao Espírito Santo no complexo desafio, irmão, de plantar de igrejas, de anunciar a palavra de Deus. É muito importante nós termos o crescimento do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos alcançar a obra missionária, missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso da missão pentecostal está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa vida para que o Espírito Santo entre e mostra e dá força para nós e nos dá coragem. Então, um lugar semelhante aos crentes do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, Atos 16 fala sobre isso. Assim podemos dizer que somos evangélicos, pentecostais, pois, além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo para a prática das missões. Então, é inegociável e indispensável a presença do Espírito Santo para promover a prática da missão, para que nós possamos anunciar o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, promover o Evangelho de Cristo. É importante essa comunhão com o Espírito Santo. Então, é muito importante que somos pentecostais, nascidos no fogo do Espírito Santo. O dia do Pentecoste, onde foi derramado o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para que eles pudessem ter coragem de anunciar com ousadia, com poder, curar, transformar, pregar maravilhas, dons de Deus para a sua vida. Nós precisamos muito, muito do Espírito Santo nos dias de hoje. Não é diferente. A presença do Espírito Santo é muito importante para a nossa vida. E se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, como nós já falamos aqui. A 1 Coríntios capítulo 12, ele fala algo importante para a nossa vida, que nós possamos ver, irmãos, a importância de Deus na nossa vida, no nosso anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 6, diz assim: há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. O 7 diz: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo é importante para a nossa vida. A presença do Espírito Santo, nós não somos nada, nós somos dependentes do Espírito Santo para nós anunciarmos a obra de Deus, para pregar o Evangelho, a missão a cada uma das pessoas que precisa ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter uma perspectiva pentecostal de missão, de desejo. Mas missão está no coração de Deus, sim, mas nós temos que estar no nosso coração. Nós somos cristãos, convictos da presença de Deus, da obra, da palavra de Deus, da fé em atividade em nossa vida, e precisamos anunciar às pessoas a importância do Evangelho de Cristo. O segundo subtópico, a obra missionária depois do Pentecoste. É importante frisar no primeiro subtópico a causa da obra missionária da primeira igreja, através da descida do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós não temos nada. Nós precisamos do Espírito Santo para que nos encoraje, para que nos impulsiona. A obra missionária da primeira igreja, o Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo,
eles seriam suas testemunhas até o confim da terra. Testemunhas do Senhor, levando a palavra do Senhor com ousadia, com poder, com autoridade. Nós precisamos ser representantes de Deus aqui na terra, pregando com poder a palavra de Deus, como testemunha eficaz de Cristo. Mas para isso, nós precisamos do Espírito Santo. Quantas pessoas não dão mais ênfase ao Espírito Santo? Quantas pessoas já não dão mais crédito ao Espírito Santo? Acha que o Espírito Santo é uma mera força? Acha que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? É um Deus pequenininho? Não. Ele é o Deus poderoso. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele tem poder, ele tem autoridade, e é o que nos capacita, é o que nos encoraja, é o que nos impulsiona, e muito importante, a presença do Espírito Santo. Então, por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões nesse sentido. Os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isto se cumpriu fielmente em Atos 2. Um revestimento, uma capacitação. Nós precisamos dessa força que é o Espírito Santo para podermos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com autoridade, com poder. Eu me lembro, os irmãos sabem ali em João, capítulo 17, que quando Jesus faz aquela oração, Pai, não quero que tires do mundo, mas o que livras do mal. Jesus começa a falar, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai vos ajudar, lembrar, vocês vão ver. Jesus começa a dizer, olha, que ele vai lembrar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser enviado para vocês, para ajudar vocês, para fortalecer vocês. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós não temos nada. É importante dizer que o Espírito Santo, irmão, é importante para a nossa vida. A igreja era capacitada, a missão de evangelizar o mundo através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós temos o ID de Jesus. Marcos 16, os irmãos conhecem, 15 e 16, nós temos o ID de Jesus. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Então nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura, pregar o Evangelho, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos alcançar ou almejar aquilo que nós precisamos, alcançar almas para o reino de Deus através da palavra do Senhor. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que possamos alcançar, para que possamos ter coragem, para que possamos ter força de pregar o Evangelho de Cristo. Mateus, como eu citei, 28, capítulo 19 e 20 diz assim, 28, 19 diz, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a importância para a nossa vida. Jesus não nos abandona, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos encorajar, para nos dar força, para podermos dar continuidade, com certeza, a essa tão maravilhosa obra, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Então, é muito importante isso, que possamos entender, que possamos compreender. O segundo subtópico fala a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com as outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos revela e relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I, embora o livro de Atos destaque a atuação dos apóstolos, considerando o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igreja em 4 províncias romanas, ou seja, Paulo, Galáxia, Macedônia, Acácia,
Ásia, também está registrado os trabalhos importantes dos outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Aquila, Priscila e outros que puderam pregar o evangelho. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Então está aí o segundo subtópico. O terceiro subtópico: Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele usa o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos de amor de Deus. Atos fala sobre isso. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, com esse entendimento a respeito da natureza, e limita o plano de salvação de Deus para o homem. É muito importante, impulsionada pelo Espírito Santo, missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, e bem como em Roma, as outras regiões logísticas, com o ministério apostólico de Paulo. Está aí, então, para nós poder entender a obra missionária depois do Pentecoste. O último subtópico: a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro, a função do Espírito Santo na obra missionária, dentre muitas funções do Espírito Santo, é ungir, inspirar, separar, enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Então, essa unção é importante, o Espírito Santo ungido e nos capacitando. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais qualquer, em outras atividades que não fosse a evangelização. Então, é importante, os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, que proporcionava condições para que o apóstolo tivesse mais ousadia, poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. O segundo subtópico: o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe, envia missionários para anunciar as boas novas de salvação no mundo. Atos, capítulo 8, 29, como já lemos. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. No caso, a ação do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, o ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, tanto o ministério público de Jesus quanto ao ministério público da igreja primitiva foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. Deus age por meio do Espírito Santo. O subtópico 3. Na obra Verdades Pentecostais. Nós vimos aí que o Espírito Santo, irmãos, ele age por meio do Espírito Santo na obra. Ele mostra que o Espírito Santo escolheu, envia, capacita, dirige os evangelizadores, e que se observarmos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja ali, fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja dá espaço para a atuação do Espírito Santo. Será um celeiro evangelístico com eficácia a direção de vida, divina. Portanto, essa perspectiva de vida, de atividade do Espírito direta na obra missionária em fase dos pentecostais. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada.
nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. E muito importante, nós temos muito cuidado para que possamos ter o Espírito Santo em nossa vida e possamos, com certeza, com todo o poder, com toda a ousadia, pregar a palavra de Deus e ser uma bênção, e as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. É muito importante nós entendemos que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Atos, capítulo 10 e versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos concluir e ter essa expectativa, ou essa perspectiva pentecostal de missão, que é anunciar a obra de Deus para aqueles que precisam. Então, nós temos que ter essa coragem, essa força, através do Espírito Santo, que nos impulsiona, que nos encoraja a pregar a palavra de Deus a todas as nações, a todos os povos, e saber que o nosso Deus é o Deus que ama as pessoas e quer que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas, e todos que vêm a Ele, é o desejo dele salvar, libertar, curar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais forte em nossos corações e que possamos entender que essa perspectiva pentecostal de missão tem que estar em nosso coração, em nossa vida, em nosso ministério, em nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, encerramos aqui mais uma lição pela misericórdia e bondade de Deus. Antes de nós fazermos uma oração para agradecer ao Senhor, eu quero fazer um convite, né? Você, querido irmão, irmã, que está nos acompanhando nesta manhã, venha nos fazer uma visita, venha conhecer a nossa igreja, conhecer os nossos pastores, os nossos irmãos. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça-feira, toda quinta e também aos domingos. Os irmãos viram passando aqui os endereços do nosso templo sede, de nossas igrejas. E nas nossas igrejas, cultos toda quarta, sexta-feira, também aos domingos. Lembrando, meus irmãos, que nós que estamos aqui servindo ao Senhor, que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, também podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos estão vendo, passando aqui a chave Pix da nossa igreja, os números das contas da nossa igreja, e ali podem enviar sua oferta, o seu dízimo, contribuindo com a obra de Deus e com a obra missionária. Deus vai te abençoar por essa disposição. Para finalizar, feche os seus olhos e junto comigo vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele falou conosco nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por sua presença, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, por ter falado aos nossos corações, nos ensinado nessa manhã. Nós pedimos, ó Deus, sê conosco, fala aos nossos corações todos os dias, nos ajuda, Senhor, a nos mantermos fiéis, Senhor, à tua causa. Senhor, não sermos somente ouvintes ou até mesmo esquecidos da tua palavra, mas praticantes fiéis. Nos ajuda, nos dê um dia de paz, de alegria. Neste restante de semana também nos dê, Senhor, tranquilidade, paz. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado e feliz. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.